Olá, meus amores, professora Nayane, tudo bem? Estou aqui hoje para explicar para vocês as atividades da nossa semana número 2, que estão na apostila, no PET, a partir das páginas 7, 8 e 9. Essa semana, a apostila trabalha o gênero textual argumentativo, que é aquele tipo de texto que contém ideias ou fatos que precisam ser expostos de maneira que convençam o leitor de uma ideia principal. Colocar aqui um resuminho para vocês. O texto argumentativo é aquele que expressa um ponto de vista, defendendo uma hipótese, opinião ou teoria. A ideia é que ele contém argumentos válidos que sustentem o ponto de vista. Desse modo, o seu principal objetivo é convencer o leitor em relação às ideias que estão colocadas no texto, certo? Na página número 7 tem o texto que se chama O Brasil e o Sistema Racista. É importante que vocês façam a leitura com bastante calma, prestando bastante atenção em todas as palavras, tentando localizar os argumentos que as autoras colocam, para que facilite para vocês na hora de responderem as perguntas, certo? Vamos lá? Após fazer a leitura com calma do texto, vocês devem ler atentamente as perguntas e responder. Pergunta número 1 aqui embaixo, aqui, vamos lá? Ao escolher esse gênero textual, as autoras do texto objetivaram, letra A, construir uma análise irônica sobre o assunto abordado. Quem lembra o que é ironia? Quando nós falamos alguma coisa, mas na verdade nós queremos que a pessoa entenda uma coisa bem diferente, né? Ou às vezes a gente não quer nem que a pessoa entenda, né? Mas nós tratamos de um determinado assunto de uma maneira irônica, de uma maneira diferente, né? De uma maneira pejorativa, certo? É isso que as autoras buscam aqui, nesse texto. Elas tratam o tema do texto com ironia. Letra B. Evidenciar por meio da sátira os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público. Meus amores, sátira, geralmente quando nós fazemos o uso da sátira, ele é um uso meio humorístico. Ele não chega a ser uma paródia, mas ele faz um tratamento que é como se não levasse bem a sério aquilo que está sendo exposto. As autoras fazem isso nesse texto? É esse o objetivo delas? Tratar do racismo meio satirizado? Letra C. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. É isso que as autoras fazem? Elas colocam aqui uma narrativa onde elas enumeram ou elas citam tipos literários? Letra D. Expor o seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. É isso que elas fazem? Apresentam a opinião delas de um tema que interessa a quase todo mundo? Marquem aí a resposta correta. Questão número 2. Qual é a questão central abordada no texto lido? Qual é o tema? Qual é o assunto? Qual é a mensagem principal que as autoras buscam transmitir por meio desse texto? Essa tá fácil. Perguntinha número 3. Com relação ao problema apontado, qual é a posição defendida pelas autoras? Normalmente, num texto argumentativo, o autor tende a se posicionar em um dos lados, seja positivo ou negativo, contra ou a favor. Eu não sei se encaixa muito aqui, mas a ideia é essa, que o autor se posicione, que ele manifeste de maneira discreta a sua opinião, certo? A pergunta número 3 questiona, qual é a posição defendida pelas autoras? Aqui, as autoras, elas tomam partido desse tema? Bom, pensem e respondam. Pergunta número 4. Segundo as autoras, a quem a responsabilidade por esse problema abordado deve ser atribuída? Transcreva um trecho em que as autoras utilizam uma metáfora para mostrar a origem do problema. Pessoal, é o seguinte, esse texto ele traz alguns problemas. Na realidade, ele traz um problema. Primeira coisa que você deve fazer é identificar qual é
esse problema? Como ele é abordado pelas autoras? Depois que você identificar o problema, vocês terão que me dizer o seguinte: as autoras desse texto, elas responsabilizam alguém por esse problema? A culpa é de alguém? Quem? Né? Em seguida, vocês terão que ir lá no texto, transcrever, ou seja, copiar um trecho onde as autoras utilizam uma metáfora para mostrar a origem do problema, certo? Então, vocês terão que localizar no texto uma frase, uma palavra, onde dá indícios de que o problema começa ali, certo? Pergunta número 5. As autoras evidenciam uma estratégia para convencer os leitores da posição que elas defendem. Que estratégia é essa? A estratégia utilizada por ela pode influenciar a opinião dos leitores do texto? Explique. Amores, é aquilo que eu falei para vocês. O texto argumentativo, ele tende a convencer o leitor de alguma coisa. Agora que você já identificou qual é o problema, que você identificou qual é a tese que as autoras defendem, e a origem desse problema, vocês terão que localizar no texto a argumentação das autoras e terão que me dizer se esses argumentos são ou não suficientes para convencer os leitores da opinião delas, certo? Pergunta número 6. No fragmento que segue, uma das palavras destacadas coordena e a outra subordina. Aponte as relações lógicas que elas estabelecem. Pessoal, leiam o fragmento. Nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos. E reconhecer nossa ancestralidade é um passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. Primeiro vamos analisar aqui a palavra e. Que relação essa partícula e ela estabelece entre a frase que vem antes e a frase que vem depois dela? Aqui ela exerce uma função de coordenar ou ela é subordinada a outra frase? Ela exerce aqui uma função que tem como objetivo somar ideias, excluir uma ideia, concluir, ela tem a função de interrogar, enfim. Qual é a função dessa partícula aqui? Que ideia que ela estabelece se eu levar em consideração as duas frases, a que tem antes e a que tem depois, ok? A outra palavra é a palavra para. A mesma coisa. Qual é a função dessa palavra? Qual é a função desse termo? Que relação ele estabelece nas duas frases, na que vem antes e na que vem depois? Ela visa concluir, ela estabelece uma ligação, ela exclui alguma coisa, certo? Analisem a função da palavra. Por exemplo, se eu digo 2 mais 2, você sabe que o mais, ele me induz a somar. Então, 2 mais 2 eu sei que é 4. Essa é a função da palavra mais, aqui, certo? E nessas frases, qual é a função do e a função da palavra para? Meus amores, é isso. Qualquer dúvida, me chamem no particular. Beijo, beijo. Até a próxima aula.